Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 28 de janeiro. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nega recurso da Advocacia Geral da União contra a intimação do presidente da República para prestar depoimento hoje na sede da Polícia Federal. Jair Bolsonaro deveria prestar esclarecimento no inquérito que apura o vazamento de dados sigilosos, mas não compareceu na hora determinada. Este é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Justiça Federal arquiva processo do triplex do Guarujá que envolvia o ex-presidente Lula. Justiça Paulista nega recurso da União e mantém exigência do passaporte de vacina em projetos da Lei Rouanet para evitar a disseminação da Covid-19. E os cuidados que qualquer criança precisa nos primeiros anos de vida. Vamos conhecer a iniciativa do CNJ e de vários setores da sociedade que integram a rede de proteção à infância no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou recurso da Advocacia Geral da União contra a decisão de intimar o presidente da República para prestar depoimento hoje na sede da Polícia Federal. Jair Bolsonaro deveria prestar esclarecimento no inquérito que apura o vazamento de dados sigilosos sobre investigação no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente não compareceu na hora determinada pelo ministro. Do lado de fora da Polícia Federal em Brasília, a imprensa aguardava a chegada do presidente para depor. Mas Jair Bolsonaro não compareceu. 10 minutos antes do horário marcado para o depoimento, às 14h, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, chegou para comunicar que entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal. A AGU pediu que a discussão viesse aqui para o plenário da Corte. Alegou que o presidente não era obrigado a comparecer ao depoimento com base em decisões do próprio Supremo. Mas o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido. Na decisão, o ministro relata: a AGU protocolou a petição hoje às 13h49, 11 minutos antes do horário agendado para o interrogatório, que foi recebida às 14h08, sabendo tratar-se de recurso manifestamente intempestivo por preclusão temporal e lógica, ou seja, fora do prazo. Alexandre de Moraes lembra que em 29 de novembro do ano passado, determinou que a Polícia Federal ouvisse Bolsonaro no prazo de 15 dias e deu a oportunidade do presidente escolher local, dia e hora. Mas, segundo o ministro, o presidente não interpôs nenhum recurso e concordou expressamente com o depoimento, pedindo prazo adicional de 60 dias, o que foi atendido por Moraes. Só que na última quarta-feira, dia 26, a AGU informou que não indicaria local, dia e horário e que o presidente não compareceria ao ato processual. Sobre a decisão de marcar o depoimento para hoje, o ministro lembra que a Constituição, apesar de garantir o direito ao silêncio e o privilégio contra a autoincriminação, não consagra o direito de recusa prévia. Afirmou que não bastasse a ocorrência da preclusão temporal, comportamentos processuais contraditórios são inadmissíveis e se sujeitam à preclusão lógica, dada a evidente incompatibilidade entre os atos em exame. O presidente Jair Bolsonaro prestaria depoimento no inquérito que apura se ele vazou, numa live em rede social, dados sigilosos sobre uma investigação no Tribunal Superior Eleitoral. E a repórter Viviane Novaes tem outras informações sobre o inquérito que investiga o vazamento de informações sigilosas e que se tornou público após decisão do ministro Alexandre de Moraes. Boa noite, Viviane. Boa noite, Marta, e boa noite a todos. Olha, a gente teve acesso ao conteúdo desse inquérito agora há pouquinho. Nele, a delegada da Polícia Federal, Denise Ribeiro, relata que o presidente da República, o deputado federal Felipe Barros e o ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, fizeram uma live em 4 de agosto de 2021 e revelaram dados sobre a investigação sigilosa do TSE, apresentando-os como prova de que o sistema eleitoral seria vulnerável e permitiria a manipulação de votos.
Diz também que Mauro Cid divulgou o conteúdo na internet através de um link que foi publicado na conta pessoal do presidente Jair Bolsonaro. A delegada indiciou Mauro Cid pelo crime de dano à administração pública. Jair Bolsonaro e Felipe Barros não foram indiciados porque têm foro privilegiado. Marta. Obrigada, Viviane. E a pedido da Procuradoria da República no Distrito Federal, a Justiça Federal arquivou o processo do triplex do Guarujá, que envolvia o ex-presidente Lula. A Procuradoria da República no Distrito Federal apontou prescrição, ou seja, o fim do prazo para a punição dos supostos crimes cometidos pelo ex-presidente Lula, já que o prazo para réus com mais de 70 anos é reduzido pela metade. Outro argumento foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, que em abril do ano passado decidiu pela incompetência da Justiça Federal em Curitiba para julgar Lula e anulou condenações. Entre os casos, o do apartamento triplex no Guarujá, em São Paulo, em que todas as provas foram inutilizadas com a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O processo foi remetido a Brasília e agora a juíza federal, Poliana Alves, acolheu o pedido da Procuradoria, determinando o arquivamento. Ressalto por oportuno que a prescrição ora reconhecida decorre da anulação promovida pelo Supremo Tribunal Federal de todos os atos praticados pelo então juiz federal Sérgio Moro. Registro que, uma vez anulados todos os atos praticados, tanto os da ação penal como da fase pré-processual, foram tornados sem efeito todos os marcos interruptivos da prescrição, afirmou a juíza. E quem quiser ser candidato nas eleições deste ano deve ficar atento aos prazos para o registro de candidaturas estabelecido pelo TSE. Partidos políticos, federações e coligações poderão fazer os pedidos de registro de candidatura na Justiça Eleitoral logo após as convenções partidárias, que podem ser realizadas a partir do dia 20 de julho. Os pedidos só podem ser feitos até 15 de agosto. Mesmo após esse prazo, pode ocorrer a substituição da candidata ou do candidato. Isso pode acontecer caso o registro seja indeferido, cancelado ou cassado, ou em caso de desistência ou morte. A troca deve obedecer o estatuto do partido ou federação e precisa ser feita em até 10 dias após o fato que gerou a substituição. Candidatas ou candidatos só podem ser substituídos até 20 dias antes da votação. A única exceção para essa regra é em caso de falecimento. Nas eleições majoritárias, as trocas de candidatos também devem obedecer os limites mínimo e máximo de cada gênero, 30% e 70% respectivamente. Você pode conferir a resolução completa sobre registro de candidaturas no site tse.jus.br. Com autorização da Justiça do Piauí, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Falsários. O objetivo é desarticular uma quadrilha especializada em fraude de salário, maternidade e aposentadorias. 40 policiais federais participaram da operação nas cidades de Teresina e Parnaíba, no estado do Piauí. Ao todo, serão cumpridos 12 mandados de segurança, 2 de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 8 de busca e apreensão. As investigações começaram em 2019 com a força-tarefa para apurar fraudes previdenciárias e trabalhistas no estado do Piauí. A suspeita é que uma organização criminosa com participação de funcionários públicos do INSS falsificam documentos e requerimentos para fraudar o sistema previdenciário e assim conseguem pagamento de benefícios como salário maternidade e aposentadoria rural por idade. A estimativa é que 11 milhões e 200 mil reais foram sacados por meio de 533 benefícios fraudados. Além disso, a Justiça Federal determinou o afastamento dos servidores públicos do INSS suspeitos de participarem do esquema criminoso. No próximo bloco, Justiça nega recurso da União e mantém exigência do passaporte de vacina em projetos da Lei Rouanet para evitar a disseminação da Covid-19. A gente volta já já. A Constituição Federal é um instrumento essencial de nosso Estado democrático de direito, pois garante a todos os cidadãos o acesso à justiça, bem como seus direitos fundamentais como a vida, a saúde, a liberdade e a propriedade.
presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, manteve a realização das provas do concurso público do IBAMA, marcadas para o próximo domingo, dia 30. O presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, suspendeu decisão que impedia a realização das provas do concurso público do IBAMA, marcadas para o próximo domingo, dia 30. O Ministério Público Federal contestou as regras de realização do concurso no que diz respeito à participação de candidatos com deficiência, como a que exigia que fosse apresentado parecer multiprofissional e multidisciplinar prévio às provas, atestando a condição. Para o MPF, tal exigência limitaria a participação de candidatos e um novo período de inscrições deveria ser aberto sem essa obrigação. O pedido de suspensão do edital foi indeferido em primeira instância. Já o TRF1 concordou com os argumentos do MPF e suspendeu a realização das provas. No pedido de suspensão desta decisão, a União alegou ofensa à ordem pública com a paralisação inviável de um concurso importante para toda a administração pública, uma vez que o IBAMA está com um déficit de 60% do pessoal e suspender o concurso pode trazer grande prejuízo ao Estado e à sociedade. Ao analisar o caso, o vice-presidente do STJ disse que ficou evidente o risco de grave lesão à ordem pública com a intervenção do judiciário na esfera administrativa. De acordo com o ministro, seria necessário permitir a realização da etapa programada para os mais de 150 mil candidatos inscritos. Ao todo, 568 vagas estão previstas no concurso, espalhadas por todos os estados do país em cargos de nível médio e superior. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, negou recurso da União e manteve a exigência do passaporte da vacina em projetos da Lei Rouanet para evitar a disseminação da Covid-19. A decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve sentença da Justiça de Primeira Instância, que no ano passado suspendeu os efeitos de uma portaria da Secretaria Nacional de Cultura. A portaria vetava a exigência do passaporte de vacina em projetos da Lei Rouanet. A União alegou na Justiça que a exigência do passaporte vacinal em eventos culturais seria discriminatória em relação a quem decidiu não receber o imunizante. Mas a desembargadora que negou o pedido da União considerou a saúde da coletividade e afirmou que a exigência do passaporte da vacina nos projetos é válida para conter a disseminação da Covid-19. A Lei Rouanet ajuda no financiamento de programas culturais. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que abrange Campinas e cidades próximas, determinou que os Correios afastem por até 10 dias trabalhadores com suspeita de Covid-19 e do grupo de risco, além dos casos já confirmados. Até então, só eram afastados das funções trabalhadores que testaram positivo para a Covid-19. O Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos de Campinas, então, recorreu à Justiça para ampliar o número de afastados. A entidade usou como argumento o agravamento do quadro atual da pandemia, exigindo a adoção de medidas mais restritivas de proteção da saúde dos trabalhadores. O argumento foi acolhido pelo relator, desembargador do Trabalho, Francisco Alberto da Mota Peixoto. Na decisão, ele citou a portaria do Ministério da Saúde que diminuiu de 15 para 10 dias o prazo de afastamento dos trabalhadores com casos confirmados da doença, suspeitos ou que tiveram contato com casos suspeitos. A medida vale para Campinas e região. Veja a seguir os cuidados que qualquer criança precisa nos primeiros anos de vida e o Pacto Nacional pela Primeira Infância. A gente volta já já. A Constituição Federal é uma das maiores conquistas que nós atingimos como sociedade. É ela quem dita os deveres e resguarda os direitos de todos nós cidadãos, garantindo o equilíbrio necessário para o bem-estar coletivo e social. Além disso, a Constituição de 88 é uma das mais completas e avançadas do mundo, motivo de orgulho para todos nós brasileiros. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Em 15 anos, mais de 55 mil brasileiros foram resgatados de condições análogas à escravidão.
jornadas de trabalho exaustivas, alojamentos precários, água insalubre e instalações sanitárias sem a menor condição de higiene. Essas são as principais violações encontradas por fiscais em operações de combate ao trabalho análogo à escravidão. Geralmente, os trabalhadores vivem em situação de exploração e com a mobilidade reduzida. Essas fotos são exemplos de uma operação realizada em junho do ano passado. 4 trabalhadores rurais foram resgatados em uma fazenda em Rio Vermelho, Minas Gerais. Entre eles estava uma idosa de 83 anos que morava na fazenda desde os 12 anos de idade. Os resgatados não tinham direitos trabalhistas garantidos, como salário, descanso semanal ou férias. O trabalho forçado persistiu durante a pandemia da Covid-19. Entre 2020 e 2021, mais de 1.700 pessoas foram resgatadas nessa situação. No ano passado, o Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Governo Federal realizou mais de 70 forças-tarefas e resgatou mais de 500 trabalhadores em condições análogas às de escravo. Normalmente, são pessoas com baixa qualificação profissional e que moram em regiões pobres. Mas há também o trabalho escravo doméstico, um crime difícil de comprovar porque ocorre dentro das casas onde o acesso da fiscalização é mais restrito. A Madalena é um exemplo. Ela foi resgatada em novembro de 2020, depois de viver quase 40 anos como doméstica na casa de uma família em Minas Gerais. Durante todo esse tempo, ela nunca recebeu nenhum direito trabalhista. Só trabalhar. É só isso. Não podia sair para a rua, não podia ir em lugar nenhum. Não me tratava como fosse família, como fosse empregada, escrava deles. Uma distribuidora de combustíveis em Itajaí, Santa Catarina, terá que anotar como emprego na carteira de trabalho o período referente ao estágio de um chefe de operações. A 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho confirmou a decisão que fixou uma multa diária caso a empresa não cumpra a determinação no prazo estabelecido. O empregado foi contratado como estagiário em 2006, quando cursava a faculdade de administração. No ano seguinte, foi admitido como empregado e 2 anos depois, dispensado do serviço. Na ação na Justiça do Trabalho, o profissional pediu o reconhecimento do vínculo de emprego pelo período de estágio. Com base no depoimento de testemunhas, o juízo de 1º grau concluiu que houve desvirtuamento do contrato, já que não ficou demonstrado que a instituição de ensino fazia o acompanhamento ou a avaliação do programa de aprendizagem, requisitos necessários para a validade do estágio. Por isso, o juízo de 1º grau determinou que a empresa retificasse a anotação do contrato na carteira de trabalho, no prazo de 5 dias, com multa de R$ 50 por dia de atraso. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional da 12ª Região em Santa Catarina. No recurso de revista apresentado ao Tribunal Superior do Trabalho, a empresa sustentou que a anotação da carteira de trabalho poderia ser suprida pela Secretaria da Vara do Trabalho. Declarou ainda que a imposição da multa não está prevista em lei. Contudo, segundo o relator do caso, na 4ª turma, ministro Caputo Bastos, o Código de Processo Civil dá ao juiz poderes para aplicar a sanção caso o empregador descumpra a obrigação imposta na sentença. De acordo com o artigo 536 do Código, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o magistrado pode, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias para que o beneficiário da ação seja atendido. Além disso, segundo o artigo 537, a multa independe de requerimento da parte e pode ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, e ainda na fase de execução, desde que seja compatível com a obrigação e que determine prazo razoável para o cumprimento do preceito. O ministro Caputo Bastos observou que o TST já afirmou o entendimento de que a medida tem respaldo e é compatível com a sistemática da CLT, que admite a aplicação do Código de Processo Civil de forma subsidiária ao processo do trabalho. A decisão foi unânime. Em outra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, condenou uma empresa de gerenciamento de riscos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul,
a pagar em dobro as férias de um empregado que trabalhou durante os períodos destinados ao descanso. A decisão é da 7ª turma e segue jurisprudência da Corte. O supervisor sustentou na reclamação trabalhista que nos períodos destinados às férias ocorriam problemas técnicos e pressões dos superiores para que ele retornasse ao trabalho. O registro, no entanto, era feito como se elas tivessem sido cumpridas normalmente. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul constatou que, conforme perícia contábil, havia coincidência de despesas de viagens e vistorias feitas pelo supervisor na data em que ele deveria estar de férias e condenou a empresa ao pagamento em dobro apenas dos dias trabalhados e não de todo o período. O relator do recurso de revista do trabalhador, ministro Renato de Lacerda Paiva, afirmou que a partir de interpretação do artigo 137 da CLT, a jurisprudência do TST entende que a concessão regular das férias acarreta pagamento em dobro de todo o período em razão da frustração da finalidade do descanso. A decisão foi unânime entre os ministros da 7ª turma. E agora vamos falar dos cuidados que qualquer criança precisa nos primeiros anos de vida e do Pacto Nacional pela Primeira Infância, uma iniciativa assinada pelo CNJ, Unicef e vários setores da sociedade, que integram a rede de proteção à infância no Brasil. 0 a 6 anos. Esta é a fase da vida mais decisiva para o desenvolvimento dos seres humanos. É o momento em que o cérebro forma até 1000 novas conexões de neurônios por segundo, uma velocidade única na vida. E essas conexões são fundamentais para o aprendizado e a saúde das crianças. O Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, lembra ainda que a falta de atenção integral, que inclui acesso à saúde, nutrição adequada, estímulos, amor e proteção contra a violência, impede o desenvolvimento adequado de meninos e meninas. Foram todos esses argumentos que fundamentaram o chamado Marco Legal da Primeira Infância. Essa é uma lei inédita no mundo, porque ela busca reforçar o artigo 227 da Constituição da República, que prevê a prioridade absoluta para os direitos das crianças, dos adolescentes e dos jovens, e também ela reforça o Estatuto da Criança e da Adolescência. Além disso, essa lei prevê princípios e diretrizes para políticas públicas voltadas à primeira infância. E para aplicar o marco legal, o CNJ e o Unicef se uniram para liderar o Pacto Nacional pela Primeira Infância. Criado em 2019, o pacto reúne quase 300 entidades de todos os setores da sociedade em uma grande rede interinstitucional. O objetivo é estimular políticas públicas para garantir os direitos das crianças. O surgimento do pacto praticamente coincide com o início da pandemia de Covid-19. A doença, além da saúde, afeta as condições de vida da população e é especialmente cruel com as crianças mais vulneráveis à insegurança alimentar. Uma situação que torna o pacto ainda mais importante e necessário. Além de representar a garantia dos direitos fundamentais de todas as crianças, também representa o melhor investimento que uma nação pode fazer para seu próprio desenvolvimento sustentável. No Judiciário, a implementação do pacto envolve a disseminação de boas práticas e a realização de um diagnóstico da atenção à primeira infância no sistema de justiça em 120 municípios brasileiros. O diagnóstico inclui um grande levantamento das pesquisas acadêmicas relacionadas ao tema. Ele tem esse objetivo de dar o subsídio para a realização do diagnóstico, que é um diagnóstico com abordagem mista, que a gente chama, uma abordagem quantitativa e qualitativa, ou seja, ele busca dados estatísticos, busca as informações, números que vão subsidiar essa pesquisa, mas ele também busca percepções, entrevistas, no sistema de justiça, com conversa com promotores, defensores, juízes. O projeto também investe na capacitação dos profissionais que atuam na primeira infância. O objetivo é treinar quase 24 mil pessoas, tanto do sistema de justiça quanto do sistema de garantia de direitos,
para que elas trabalhem de forma mais qualificada. Só a partir daí, vamos poder criar novas políticas públicas em prol da primeira infância. Esse resultado será compartilhado com todos os quase 300 signatários, né, para investir nessa primeira infância e seria um investimento mais direcionado para os problemas que serão identificados. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia e tenha um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.